Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, Bola, Cebola, Cebola Television. Uma empresa nova, uma nova emissora que tem por finalidade o firme propósito, tanto quanto é do programa, levar até vocês um bom entretenimento, um elevadíssimo teor de cultura, que também conseguirá hoje levar até vocês isso que nós acabamos de propalar, mesmo porque vimos fazendo isso há cerca de 9 anos. Não seria hoje que íamos dar essa mancada, não é? Exatamente. Antes de passar direto aqui para o nosso convidado, para um bate-papo, eu quero agradecer novamente os trabalhos técnicos da Betânia, Luciana, Márcio, e sem eles nós não estaríamos nas ferramentas midiáticas de vocês. E também a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, sediado em Lisboa, nos insere no universo lusófono. Maria Estela, espero novamente não decepcionar-te a ti e aos teus speaknautas. E também quero agradecer a Sandra Absaber por ter intermediado aqui, ter me apresentado esta pessoa valiosíssima que chama-se Luiz Amato. Ele é filatelista, um historiador, um pesquisador, um escritor e, acima de tudo, uma das suas grandes qualidades é ser nosso amigo agora. Exatamente. Muito obrigado por ter vindo, por ter trazido à lume esses 2 volumes de A Lenda e a Jornada. Exato. A Lenda e a Jornada. Uma história muito interessante que você vai fazer o favor de secar aqui para nós. E eu quero dizer para você que essas obras que você escreveu, não sei se podemos dizer que tem um cunho espiritualista, no seu âmago, um cunho assim, espiritualismo, não tem viés religioso não, né? Não, mesmo citando igreja, a ideia não é o viés religioso. Qual que é? Conta tudo aí, não mente. A ideia, ela é muito básica, é entreter o público. Essa é a ideia da obra. Sim, entretenimento. Eu concordo. Você está querendo ser modesto e eu não vou deixar. Pronto. Tá bom. Mesmo porque você é fundador da... FLAU. FLAU. O que é FLAU? Festival de Literatura e Artes Literárias. É um evento online que hoje está na sua 3ª edição. E onde é que ocorre isso? Aqui em São Paulo? Não, ele é totalmente online. Então ele atinge, sendo online, óbvio, o Brasil inteiro e também Portugal. Nós temos participação nesse festival dos nossos amigos escritores de Portugal. E como é que os escritores deverão fazer para fazer parte desse festival? Nós abrimos agora, na semana retrasada, já os pedidos de inscrição para a 4ª etapa do FLAU, ou seja, nós temos já a 4ª edição sendo preparada. A 3ª está em andamento, tem uma equipe maravilhosa de 11 pessoas que trabalham nisso, fazem tudo funcionar e elas estão, eu estou aqui falando e elas estão lá trabalhando. Alguém tem que trabalhar. Né? Alguém tem que trabalhar nessa vida. Elas estão lá trabalhando agora no momento, mas eu já estou me dedicando à 4ª. A 4ª edição, ela vai se efetivar em 1º de abril, mas já os pedidos de inscrição estão abertos, é só entrar em contato comigo. Mas como? www? No Facebook mesmo, Luiz Amato. Entra lá no Facebook, Luiz Amato. Vamos falar tudo. Um cara como eu, por vai exemplo, achar um cara bonito direitinho. Que nem eu. Isso, lógico, óbvio, simpático, inteligente, modesto. Modesto, na questão da beleza, modesto. Vamos lá, então Facebook, como é que faz? Facebook, é www.facebook, tá lá, acessou, tem lá a caixa de procura Luiz Amato. Vai aparecer, só lembrar. A carinha, o rostinho. Aqui, ó, em close. Isso, lembrar do rostinho. Aí fazer, é um post fixado lá, é o post fixo, é o primeiro. Ler e fazer a inscrição, porque é tudo explicado. Se não entendeu, manda uma mensagenzinha para mim no Facebook e aí? Solicitando.
A partir daí vai receber daqui 2 meses, mais ou menos, começo de janeiro recebe um edital com toda a explicação do festival, todas as obrigações que ele tem, que é fornecer foto, fornecer biografia, porque a gente divulga a ideia desse festival. Ah, uma coisa muito interessante, né? Vamos lá. É tudo grátis. Não tem custo nenhum esse festival para ninguém. Tudo feito pelos abnegados. Sem jabá, sem jabá. Sem jabá, sem nada. Nada, nada, nada. Tudo grátis. Só que a gente pede, mande a foto, mande a biografia, mande tudo que a gente precisa para poder divulgar o escritor nesse festival. Tá? Então, por isso que eu falo, você não faz a inscrição agora, você faz o pedido de inscrição. E quando a pessoa cumpre todos esses objetivos, aí realmente ela está inscrita. Quer dizer, em resumo, vocês fazem um crivo, não é qualquer um, não é porque se inscreveu que será aceito, Exatamente. Pelo que eu estou entendendo. Exato. Isso cria no leitor, né, uma garantia muito grande. Sim, de que pelo menos uma pequena seleção, vamos chamar assim, é feita. Tá? É como e tem viés político, religioso, nada disso. Nada. É como eu perguntei isso porque o programa, tanto quanto a emissora, também não tem, isso eu faço questão de dizer para vocês, não tem viés político, religioso, credo, cor, nada, raça, gênero principalmente. Principalmente. O que nós fazemos questão absoluta de trazer aqui é conteúdo e honestidade. O resto, vale. Sim, e a gente do FLAU quer isso trabalhando para a cultura. Perfeito. A nossa ideia é divulgar a cultura, divulgar a literatura brasileira. Se me permite, eu estou com um livro aqui em mãos. À vontade. Que eu faço questão de dizer para vocês que é um livro que seguramente todos nós faremos uso para consulta ou para utilização efetiva de um caso que está ao nosso redor e hoje, infelizmente, a droga nos norteia. Eu tenho aqui este livro que foi editado pelo Dr. Bernardo Campos de Carvalho, um ilustre criminalista e que é um ferrenho combatente contra as drogas. O livro chama-se Drogas, olha só que título, Drogas, o início do fim. Sim. Muito legal, né? Muito real. Muito real. Então, eu não sei se vou conseguir, acho que consigo. Drogas, o início do fim. Um livro para você, se não ler de início ao fim, quase que eu falo de cabo a rabo, do início ao fim, é para você ter em casa para uma consulta, porque seguramente e desafortunadamente a droga baterá à sua porta, como bateu na minha, não sei se bateu na sua, mas em algum momento nós estamos lidando com isso. De alguma forma você vai acabar lidando. É incrível isso. Né? Eu acho que isso é o cancro da sociedade. Sim. E ele aumenta como todo cancro. É avassalador, né? É avassalador. Bom, vamos lá, vamos perder aqui o viés. Você é filatelista há muito tempo? 42 anos. Então me fala uma coisa, uma sacanagem que eu vou fazer contigo. Toda. Qual é a temática de literatura que existe ou existiu de selo? Existe? Aconteceu já isso? Sim, a temática chama-se literatura. Colecionismo de selo. Você tem o colecionismo de selo clássico, tá? Que você coleciona selo, você pega um país e fala assim, eu vou ter do número 1 ao número 3.850, que é o último emitido, e tenta fazer essa coleção, com todos os selos daquele determinado país. Coleção padrão clássica. Ou a coleção temática, por temas. Ah, eu gosto de gato, vou colecionar gatos. Ah, não, eu já sou mais ambicioso, eu gosto de todos os animais, vou colecionar fauna, toda a fauna, flora, escritores, pronto. Então tem o tema literatura, você coleciona literatura, principalmente escritores mundiais. Aí você tem o escritor. Por exemplo, o teu livro, que eu particularmente achei muito interessante. Sim. Mesmo. Agradeço. Principalmente quando você me disse, no nosso contato telefônico, que eu conheci esse ilustre senhor agora, faz meia hora. Sim, nós exato. apertamos a mão, mas já conversamos ao telefone umas 2 vezes. Sim, e já me sinto como velho amigo. E assim seja. Você fez uma pesquisa
que tornou a ficção absolutamente factível, Sim. com dados reais. Estou fazendo esta volta toda para chegar no selo de novo, que é um assunto que me encanta, como deve encantar a maioria das pessoas. Só que o trato do selo é uma coisa muito complicada para mim, que sou incompetente e tal, não deve ser tão complicado assim. Mas, no caso aqui, você fez uma pesquisa profunda e trouxe ao mundo 2 livros fantásticos, muito bem feitos. Se você tivesse que eleger um selo comemorativo dos livros de ficção ou e tal, existe um selo para isso? É isso que eu cheguei. Literatura, sim, tem o selo do Machado de Assis, o selo de autores internacionais, tudo bem, eu já sei que tem. Mas o livro, efetivamente, alguma vez foi eleito para selo? Uma boa pergunta. É um universo extremamente amplo. Então, eu não tenho como lhe responder com 100%, porque nós estamos falando em alguns milhões de selos. Isso de todos os anos que você milita. Isso, e de todos os países. Então, fica difícil dizer se existe algum que foi feito realmente visando um livro. Não, né? Que me vem à Um memória... livro, autor sim, Autor sim, autor existe muito. Legal. Tá? Mas um livro que eu me lembro agora, não. Mas você pode ter certeza, eu vou pesquisar isso. Aguçou a curiosidade. Quem sabe eu não consigo pôr o meu. Não, por exemplo, você tem aí essas temáticas hoje de livros, né? Que a molecada gosta tanto. De repente, sabe, o centenário do livro tal que foi best-seller e tal. Vamos procurar isso, eu gostei da ideia. Você, na qualidade de filatelista, você veio para falar de livro, a gente está falando de não, é um papo gostoso. É um papo. A ideia é essa. Como na qualidade de filatelista, ou o Clube Filatélico Brasileiro, ou Paulista, não sei como é que... Sociedade Filatélica Paulista. Sociedade Filatélica Paulista. Vocês influenciam de alguma forma na tomada de decisão de quem vai promover um determinado tipo de selo, ou eles não consultam vocês? Existe uma reunião anual feita pelos Correios em Brasília, onde um representante da BCF, Associação Brasileira de Comerciantes Filatélicos, é convidado para discutir a pauta das emissões. Olha. Tá? Mas ele é convidado para uma leve discussão. Uma proforma, uma coisa como se fosse uma... porque a maioria... Um cargo honorário, vai. Um cargo, porque a maioria das emissões já estão pré-definidas. É muito polido. E é o Correio que faz? Só o Correio? Sim, tudo determinado. Não é Casa da Moeda, não, é o Correio. A Casa da Moeda pode até sugerir, como um parceiro imenso em relação ao Correio, eles podem até sugerir fortemente, vamos gastar aqui o advérbio mente, né? Então, eles podem sugerir fortemente. Você só não mente, por favor. Ok, deixa comigo. Inclusive a questão, eu quis falar do advérbio, porque eu quero até fazer um parênteses aqui, falar da grande pessoa que me ajudou a escrever na parte gramatical. Por favor. Que chama o Roosevelt Silveira, um agradecimento, Roosevelt. Roosevelt Silveira. Grande amigo, professor? De coração. Professor? Ele é... Não, ele não é professor. Se eu não me engano... Mas é teu amigo. Advogado. É teu amigo, já é uma grande coisa. Não, eu acho que trabalha na parte jurista. Vamos falar assim? Me fala uma coisa, agora vamos falar do teu livro? Vamos lá. Vamos lá. Então, esses 2 livros que você lançou, que é uma bilogia, né? Trilogia seria 3. Né? Tá vindo aí. Tá chegando o terceiro? Tá vindo aí. Já vamos dividir ela em 6 partes? 6? Não, vamos dizer que ela está dividida em 6 partes, o terceiro volume. 1/6 já está pronto. Nossa. Tá, vem aí... Mas como é que... Vem aí, desculpe, eu te interrompi. Vem encerrando e ilustrando e esclarecendo tudo que está aí. Então é uma trilogia mesmo? É uma trilogia. Bom, o teu livro começa como é que... Posso justificar a trilogia? Claro, lógico. Porque tem muita gente que fala, é modismo, todo mundo quer escrever uma trilogia. Não é isso. Não é.
É porque não tem biologia, né? Quadrilogia, Ó. tem quadrilogia? Aqui já estamos em 2 volumes. Isso. O terceiro vai vir aqui. Eu não posso apresentar inicialmente para o meu público um livro desse tamanho. Você dá o primeiro aqui para mim. Você já tem um público definido para ele? Já tenho, graças a Deus, um pequeno público, que espera um dia ser um público imenso. Trabalho para isso. Eu também espero Aham. mesmo. Agora, como que você tirou esses dados de você? Dormiu, sonhou? Desculpa, eu não A estou ideia do ironizando. livro, não a tô ideia ironizando. do livro ou Não, os dois. ou a pesquisa? Os dois. Bom, primeiro você teve a ideia, óbvio. Tá, ou a não? ideia do livro, vamos lá. Eu sou uma pessoa que gosto muito, vou trazer para o mais recente, History Channel, ou seja, o canal Tinha pago, aberto da TV History e tal. TV. Eu adoro aqueles negócios lá de que os deuses eram astronautas, ou os astronautas antigos, os deuses antigos. Por falar nisso, deixa eu fazer um parênteses. Você viu que agora descobriu na Ilha de Páscoa, sabe aqueles Sim, no I lá, como sim. Moai. Moai, que aparece a cabeça do cara. Sim. Meu, aquilo vai lá para baixo. Vai tá lá para baixo, sim. Você sabia disso? Um Moai de 20 metros tem mais 60 ou 70 metros de Meu, um profundidade. negócio fantástico, tem cheio de inscrições e tal. Sim. E esses dias? Bom, termina aí. Sou fanático por isso que você está falando. Muito Então, vamos legal, lá. muito legal. Tudo aquilo muito legal. que é mostrado para gente e ainda não tem uma explicação real que você possa falar, isso aconteceu assim, isso me chama muita atenção. E uma dessas questões é como a vida surgiu na Terra. Será que necessariamente foi pela evolução das espécies? Nós somos obrigados a aceitar necessariamente isso? Então, um dia estou lá tomando banho, vai chover, é o melhor lugar dos meus pensamentos, tá? Agora já vendi o peixe, Já todo mundo abriu, já abri, todo mundo que não sabia agora sabe. Estou lá tomando banho, é onde eu penso minhas histórias, talvez porque lá vou tirar sujeira. Bom, outros falarão outras coisas. Ok. Imagino. Pelo menos a minha não é tão cabeluda. Vamos lá. E estou lá tomando banho, eu falei, pô, a Terra podia ter sido semeada. Será que os caras não resolveram vir aqui no nosso planeta e criar uma civilização? E a partir daí surgiu a história. Ah, não é tão simples assim, né, Não, velho? aí começa o Pô, básico. pelo amor de Deus, Esse é o básico da história. Ah, bom. Tá? Esse é o básico. Aí o seu Luiz Amato aqui começa a escrever. Como dizem meus amigos, minha cabeça é muito adubada. É fértil. É adubada. Vou fazer até uma piadinha, que tem determinados amigos que falam isso. Tadinha da minha mãezinha, com os seus 88 anos. Ela não tem culpa, né? Ela Não teve essa tem, ideia. ela está lá sentadinha, já quase não se move direito, não sei o quê. Tenho alguns amigos que falam que quando eu fui nascer, minha mãe fumou maconha. É porque ela não desconhecia o haxixe. Tá, então, mas voltando ao... Aí eu começo a escrever. Então, comecei a escrever a parte... Eu precisava fazer alguma coisa para chegar nesses semeadores. Como que esses semeadores? Vamos criar uma lenda dos semeadores. Ok, criamos a ideia da lenda. Mas como que a gente vai trazer essa lenda? Como é que vamos descobrir a lenda? Vamos fazer manuscritos. A lenda vai estar nos manuscritos. E esses manuscritos, quem vai achar? Arqueólogos. Então vamos criar uma equipe de arqueólogos. E assim vai surgindo a ideia. E eu vou escrevendo. E de repente, no meio daquilo ali, surge uma ideia que não tem nada a ver com o assunto que eu estou escrevendo, mas tem a ver com a história. Assunto e história. Você vai ligando. Exatamente. Lógico. Então vamos ligando lá. Como eu costumo dizer, a gente escreve uma série de mentiras, tá, para entreter o povo, mas essas mentiras têm que virar verdade. Aí eu vou para as pesquisas. Vou lá, minha maior fonte de pesquisa, Wikipédia. Vou lá, preciso de qualquer informação. Wikipédia tem tudo que eu quero. Então eu tive que fazer um evento onde eu voltei nas cruzadas, no período das cruzadas. Vamos estudar as cruzadas. Digitei lá no Wikipédia, estudei tudo, vi tudo, pego os pontos que são verdadeiros, insiro na história, consigo amarrar as linhas de tal forma que a minha história se torne verdadeira, a história que eu criei,
se torne verdadeira naquele período das cruzadas. Aí depois eu fui para masmorras na Inglaterra, século XV, século XIV, século XV. E eu tinha um personagem que eu precisava prender ele. Como que eu vou... Prender? Prender o cara. Como que eu vou prender esse cara? Aí eu falei, pô... Ele precisa aprontar alguma. Exato. E nesse período tem uma série de cara querendo tirar o rei, o outro quer tirar o rei, todo mundo quer tomar o poder. Então eu fui... Foi nesse... Desculpe te interromper. Foi nesse que o rei sumiu? Não, né? Não é nessa história que o rei sumiu, ficou um tempo que ninguém sabia onde ele estava? Não foi nessa. Tá. Então, aí o que eu fiz? Fui procurar lá na Wikipédia de novo as informações daquele período sobre a monarquia, até que achei que tinha um tio do monarca, que o monarca tinha só 8 anos na época, e um tio queria assumir o poder. Então, de alguma forma, eu liguei o meu personagem com esse tio. Então, aquelas mentiras gostosas que a gente conta, começam a ter aspectos verdadeiros em função disso. Mas e por que você escolheu o norte da Itália? Norte ou sul da Itália? Eu começo um terremoto no sul da Itália. Sul da Itália, isso. Minha família toda vem do sul da Itália. E eu sempre ouvi dizer que são crentes religiosos ao extremo. Sim. E como eu estava mexendo, como eu falo do Arquivo X da igreja, né? Que eu apelidei de Arquivo X, tem um departamento de lendas que cuida de tudo que é impossível ser explicado pela igreja. Então eu falei, tenho que ligar novamente alguma coisa. Vou lá nos crentes da Itália, que vão ver o que está acontecendo, vão se assustar, eles vão lembrar de crendices, vou criar uma crendice para eles e automaticamente vou trazer eles até chegar na igreja. Então comecei lá. Aí eu queria arqueólogos. Eu falei, pô, mas se você escrever só na Itália, vão falar assim, pô, esse cara só fala da Itália, só da Itália, só da Itália. Então eu decidi, isso é verdade, tá? Foi logo no começo, eu decidi que o meu livro... Eu sei que é verdade até tudo que você falou até agora. Eu decidi que o meu livro não seria só na Itália, seria no mundo inteiro. Pelo menos ninguém pode falar que... Você foi bairrista? Fui bairrista com a Itália. Aí o pessoal da faculdade, joguei o pessoal para uma universidade de Oxford. Então acontece em Inglaterra. Ali tem o arqueólogo que vai trabalhar e o grupo deles. E como eles vão caçar pistas no mundo inteiro, aí é gostoso, eu levo eles para onde eu quero. Já vão pro... Estou até revelando o terceiro livro, tá? Eles vão aparecer lá no Himalaia. Vou para o Himalaia, vamos para o México, vamos para a França. Vou arrumar um jeitinho de aparecer no Brasil, mesmo tomando cuidado com a politicagem, mas vou arrumar. Bom, como você falou, eu devia prender um cara aqui, você tem um prato cheio, né? Aqui Exato. você tem um monte, né? Exato. Agora, quanto tempo levou? Porque você, mesmo que você mencionando o Wikipedia, ela não é tão confiável assim. Naturalmente, você pega dados, imagino, você pega os dados do Wikipedia e deve fazer um filtro. Eu vou no tio Google, certo? Tá, Wikipedia, tiro aquilo que eu necessito, vou no tio Google, digito aquilo que está lá, faço a confirmação. Já aconteceu de você ter certeza de uma coisa que você está escrevendo e depois de algum tempo você perceber que aquilo lá era uma fria, que você se encantou com algo que não merecia? Exatamente, o termo é exatamente isso. Escrevi uma parte, não foi uma vez não, já várias vezes. Quando eu falei do Roosevelt, eu aprendi muito com ele a fazer isso, a não ter dó de cortar. Então já tirei 2 ou 3 partes, tirei um capítulo e meio que estava neste livro aqui, no livro 2, A Jornada, porque era interessante... Para você? Para mim, exatamente. Era interessante para mim, mas acho que não seria interessante para quem estava lendo. Aí, normalmente, quando eu escrevo, por sorte dos outros é pouco, eu me coloco sempre no lugar de quem vai ler. Eu escrevo o que eu quero. E depois eu me posiciono, tento fazer isso de maneira muito fria e isenta, no lugar de quem vai ler. Porque aí você mais ou menos tem uma reação. E outra, aproveitando aí o gancho do Roosevelt, isso quem me disse foi o diretor de redação de um grande jornal aqui em São Paulo, que já não existe mais, o Gazeta Mercantil.
escrever é a arte de eliminar palavras. Sim, sim. Cortar palavras. Aprendi isso, cortar palavras. Cortar palavras, cortar rimas, Uhum. cortar advérbio. Excesso de mente, né? Você pensa que não? Eu acho que até isso é muito interessante falar para que todo escritor veja. A primeira vez que eu peguei, se eu não me engano é Ctrl L, no Word, se eu não me engano é Ctrl L, aparece uma caixinha de texto, você digita uma palavra para ver quanto ela aparece no seu texto. Eu não sabia disso. Eu acho Como que é Ctrl L. Acho que é L. Você clica em cima da palavra. Não, aí aparece uma caixa de texto, aí você escreve a palavra que você quer, para ver se está repetida. Então eu escrevi mente. Pô, isso é legal, hein, meu? Eu não sabia disso, não. Eu escrevi mente, adivinha? Mas você já pode ir embora, acabou. Adivinha o que aconteceu? Um monte. Eu falei, eu não acredito, pô. Aí, conversando com o Roosevelt falou, tem que tirar, que não é legal. E eu achava tão elegante, sabe? Extremamente, somente. Solidamente. Comedidamente. Especificamente. Eu achava Bobamente. Eu achava isso elegantemente. Chatamente agora, né? Então, isso é uma coisa que a gente aprende. Uma outra coisa que eu aprendi e acho muito válida é a questão do exagero na escrita. Por exemplo, você está falando de uma trama e nessa trama, numa sala, tem um vaso. Então, se esse vaso tem alguma coisa a ver com a trama, você pode falar que é um vaso alto, da cor verde, que tem uma planta X. E uma inscrição tal, pronto. Isso. Agora, se você só está descrevendo o cenário e quer fazer uma alusão a esse vaso, naquele canto tem um vaso. Ponto e baixo. Exatamente. Porque senão perde a fluidez da leitura, da narrativa, né? Quando eu comecei, Na hora. e aquele vaso que a mãe do vaso era operária, o pai do vaso foi do partido, não sei. Eu falava tudo da família do vaso. Que cabia tanto de terra, mais a planta, mais não sei o que lá, e tarará, tarará. Exato. E deve-se fazer isso quando existe uma interatividade muito grande com a história. Neste livro tem uma parte que algumas pessoas até me falaram, mas você fala muito... Neste que você está falando é o primeiro volume, o primeiro volume, A Lenda. A Grande Aventura, não, A Grande Aventura. A Grande Aventura, de nome A Lenda. Isso, tá. Que eu falo muito, muito do departamento onde os padres ficam e descrevo muito as estantes, onde estão os livros, essas coisas, mas eu precisei me aprofundar lá. Porque uma hora você ia pegar um livro daqueles. E é uma parte muito significante da história, aquele departamento. Você sabe que eu também achei. Quando eu comecei a ler, eu falei, mas não precisava falar tanto. E aí depois você vai, de uma maneira muito sacana, vai mostrando a necessidade. Que aquilo lá precisava... Porque no começo da leitura parece que patina, mas depois ele flui, porque tudo aquilo que parecia algo absolutamente desnecessário tem uma importância fundamental no meio e no fim. Isso é a última coisa que eu falo para os escritores, que também é muito necessário. Nunca se perca na história. E é difícil acabar um livro, né, meu? Eu tenho uma dificuldade tremenda. Você tem que amarrar. Tá? Tem que amarrar, nem que seja... e aí, às vezes, sai até uma coisa melhor, mas, de repente, você tem que criar uma outra história dentro da sua história, para essa outra história servir como âncora e amarrar aquilo que era necessário lá atrás. Você prefere, para você ler, como que você prefere? Histórias corridas, vai de início ao fim, ou como você faz? Você fez... Você começou em 37, não é isso? Foi para 1420, sim. Depois passou para uma outra época e tal, para convergir num ponto. Eu, particularmente, eu entendi perfeitamente, aliás, não li o segundo, eu não li. Eu li o primeiro, o segundo eu cheguei até a metade. Tá. E você faz isso com total maestria. Eu sempre prefiro ler histórias que têm início, meio e fim e vai até o final sem um retrocesso. Tá. Você, quando lê, você lê qualquer coisa, clínica geral, qualquer coisa no sentido de qualquer tipo de literatura, ou você só
se posiciona nesse tipo assim, não, eu gosto de histórias que tenham... Não tenho essa... Não sou preso a isso, por exemplo. Você lê bula de remédio... Também. Lê tudo, né? Sven Hassel. Conhece? Como é? Sven Hassel. O que é isso? Um dinamarquês que lutou na Segunda Guerra na frente russa com os alemães. E você acha que eu ia saber um negócio desse? Pô? Foi o único que sobreviveu do pelotão dele, chamado Batalhão de Condenados. Era Batalhão de Condenados mesmo. Eles fizeram, que nem ele conheceu, ele era cabo do exército alemão, conheceu uma garota, fugiu com ela, prenderam ele e a garota ficou para quem prendeu e ele foi para esse Batalhão dos Condenados e foi lutar lá na frente russa. Ele foi o único que sobreviveu. Ele deve ter 15 a 20 livros, já é falecido, 15 a 20 livros escritos sobre a Segunda Guerra, principalmente o front russo. É assim, é de cabo a rabo. Olha o termo. A culpa foi minha, eu impregnei você. Exato. Ele começa e blá, blá. Adoro esse tipo de leitura. Legal. É mais ou menos, vamos trazer para Dan Brown, né, que também faz esse tipo de... Tá? Mas eu adoro James Clavell, Jack Higgins, A Águia Pousou, James Amitner. Isso para falar os caras de fora, sem falar os do Brasil, tá? Os caras de fora. Adoro aqueles caras que começam... Escrevem saga. Certo. Tá? Começa aqui quando a Terra ainda estava formando a crosta de uma ilha e vai até determinado ponto. E aqui dentro ele vai e volta, vai e volta. Eu adoro isso, sabe? Então leio qualquer tipo de coisa. Meu caro, acabou. Que pena. Sorry. Que pena, que papo gostoso. Pena mesmo. Bom, você falou que já está no terceiro. Sim. Portas e janelas abertas, tá? Espero que você nos dê o prazer do retorno. E com muito sucesso, diga de preferência. Com muito gosto. Pode ter certeza, vou falar direto para a câmera, que pretendo voltar sim, com muito gosto, porque foi muito prazerosa essa conversa. Beleza. Pessoal, eu gostei, como com certeza vocês também gostaram. O Luiz Amato é uma pessoa muito fluida, que fala muito bem, modestamente. Falo muito. Eu espero continuar com vocês até o próximo bloco. Até já, felicidades. Tchau, tchau.